Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Atentamente. Eu sou Júlio Lins, eu sou médico, sou professor de meditação, instrutor de mindfulness desde 2011. Ah, 2012 eu ajudei a fundar o programa Atentamente, que vem trabalhando no SUS nesses últimos 7 anos. E esse vídeo é sobre instrutores de mindfulness. O que é esse profissional? Quais são as competências se você pretende se tornar um bom profissional da área? Quais são as competências que você precisa desenvolver? Vai ser um vídeo um pouco longo, mas eu vou procurar ler cada uma das competências e comentar aqui com você, então eu espero que seja útil. Nós temos um PDF também que acompanha, que você pode ler, as competências vai estar disponível, que são essas mesmas imagens que eu vou procurar botar aqui na edição. Tá bem? Primeiro é importante, para quem não conhece ainda, falar o que é mindfulness. Bem, mindfulness é um treinamento intencional da sua atenção e da sua atitude. Como assim? A forma mais fácil de entender mindfulness é você entender que é trazer a sua atenção para o presente momento, para viver o momento presente, reduzindo ao seu julgamento. Quando você percebe que sua mente está, mais uma vez, caindo no hábito de se julgar, de se criticar, você então retorna a mente para o presente. Esse é apenas um exemplo de uma aplicação de mindfulness. Existem outras aplicações, como por exemplo as meditações para desenvolver a neuroplasticidade positiva, para desenvolver amor, que é a mais conhecida, a bondade amorosa, que é uma forma de você trazer à mente imagens mentais que fazem com que você sinta um calor no coração, e isso vai fazendo com que seu sistema nervoso vá se acostumando. Nesse caso, a mindfulness, a atencionalidade, está sendo aplicada a você trazer esse contexto à mente e essa atitude. Então, por isso que a definição geral de mindfulness é importante. É a definição que vai incluir essa possibilidade de entender também essas outras meditações que fazem parte de mindfulness no seu contexto tradicional e também na sua introdução no Ocidente. Você pode pesquisar o que é mindfulness em vários lugares da internet. Se você botar mindfulness, você vai encontrar a história de como Kabat-Zinn introduziu programas controlados, protocolos no Ocidente com muito sucesso, e como o Mindfulness Based Cognitive Therapy se desenvolveu, e daí para frente. Mas eu não vou entrar muito nesse aspecto, porque isso merece um vídeo só para isso, contar a história de como é que a gente chegou nessa terapia, como é que se desenvolveu as evidências nesse sentido, né? Mas eu vou começar falando um pouco hoje das competências desses profissionais. Então, a ideia é que o instrutor de mindfulness seja capaz de facilitar grupos de pessoas a aprender essa qualidade de maneira a aliviar o sofrimento e gerar o desenvolvimento ou o amadurecimento psicológico. Isso é muito importante, né? Mindfulness não é só um alívio, não é só uma anestesia, não é uma forma de você esquecer os seus problemas parando os seus pensamentos. Isso é um mito. Um dos principais mitos é essa ideia: eu não consigo meditar porque não consigo parar a minha mente. Não é anestesia, não é para parar a mente. É pelo contrário, é uma forma de você se dar conta da sua mente, e aí você vai perceber o que está acontecendo com você, mas também tomar consciência que você tem uma regulação, que é a regulação da sua atitude. Isso vai lhe ajudar a se regular melhor. Desenvolveu no que no Ocidente tem sido chamado de temperança, né? Desde das origens do Ocidente, influenciada pelos gregos, nós temos essa qualidade que é a qualidade de temperança. E hoje nós, modernamente, temos popularizado o termo equilíbrio emocional, né? Então, nós desenvolvemos equilíbrio emocional através do amadurecimento, que é uma forma de aproveitar as experiências da vida para nós amadurecermos. Então, a tomada de consciência, mindfulness, leva a perceber as coisas como elas são, sem muito julgamento, sem muita invenção, e aí faz com que as experiências possam nos ser úteis, na medida que nós conseguimos saborear as experiências e provocar uma neuroplasticidade positiva. E o instrutor de mindfulness é o profissional que está habilitado, capacitado a, num contexto de grupo, estimular, incentivar e facilitar o processo de pessoas aprenderem a desenvolverem esse hábito na sua vida, e que esse hábito seja uma forma de desenvolver psicologicamente, desenvolverem-se psicologicamente, para além apenas de um momento de relax, né? Então, mindfulness é bem mais do que isso. É um momento de consciência, de entrada
de entrar em contato, de desdobrar o contato com algo e provocar amadurecimento psicológico. Mindfulness tem um contexto científico importante, né? É importante reconhecer, né, que você poder organizar estudos, pesquisas, vai para além das vezes as pessoas de simplesmente querer provar que funciona, não. É uma forma da gente, além de provar que isso é importante socialmente, mas de conhecer mesmo, de aprofundar, chegar a entender o que é essencial, o que é mais importante na prática. A gente faz isso através das pesquisas, que nos ajudam muito, tanto as pesquisas quantitativas e com neuroimagem, como as pesquisas qualitativas também, que nos ajudam muito a entender o que é mais essencial, o que é mais importante, né? O instrutor de Mindfulness, ele pode ser um profissional com qualquer graduação, né? Mindfulness tem uma aplicação na educação, ela tem uma aplicação organizacional e ela tem também uma aplicação terapêutica, né? Dependendo do grupo que a pessoa está trabalhando, a pessoa pode fazer uma formação que vai lhe permitir trabalhar com diferentes públicos. Agora, para trabalhar com um público mais clínico, né, sofrendo de depressão, de adoecimento, de outros transtornos, aí realmente a pessoa tem que ter uma formação psicológica, psiquiátrica mais profunda. Então, por exemplo, o MBCT, o Mindfulness Based Cognitive Therapy, é uma formação específica para médico psiquiatra, para psicólogo e outros profissionais da saúde mental, porque é um programa desenvolvido diretamente para este público que já sofreu de múltiplas depressões, né? O Atentamente é como o programa de redução do estresse, o Mindfulness Based Stress Reduction, é mais aberto a outros profissionais. A ideia é promoção de saúde mental, levar higiene mental às pessoas, como as pessoas podem aprender qualidades positivas, qualidades, capacidades, maneiras de ser no mundo que possa ajudar elas a se desenvolverem, a amadurecerem. Embora nós tenhamos sim uma base apoiada na psicologia e nós também tenhamos um resultado maravilhoso com nossas rodas, mas nós somos voltados a um público mais amplo, né? As competências do professor de Mindfulness, né? A competência do instrutor de Mindfulness, né? Existe uma separação, né? O termo usado, instrutor de Mindfulness, ele é mais específico, e o termo chamado professor de meditação, ele é mais amplo e inclui também um treinamento tradicional, um treinamento mais amplo. Eu acho que para a pessoa se chamar ou ser chamada de professor de meditação, deve ter pelo menos aí uma década, 10 anos de treinamento. Na verdade, não sou eu que eu acho isso estava até num Current de 2002, antes de outros critérios se popularizarem, antes de Mindfulness se popularizar. 10 anos, uma década de treinamento e uma experiência que é tanto, né, científica quanto também tradicional, conhecer a meditação no seu contexto tradicional. E instrutor de Mindfulness é um profissional que não necessariamente tem esse treinamento tão amplo, mas pode ter também, à medida que vai se aprofundando, e que tem uma ação mais específica em Mindfulness, e não em outras formas de meditação. Uma pessoa pode ser, por exemplo, um professor de meditação cristã, um professor de meditação budista, isso está ligado a diferentes tradições. Já Mindfulness está ligada a uma tradição que é secular, que é laica, que não está dentro de um contexto religioso e que é científica, que está dentro de um contexto de saúde, procura dialogar com as evidências. Então agora eu vou começar a ler para vocês algumas das competências desse profissional, que é o instrutor de Mindfulness. Então, eu dividi as competências em 4 áreas. Saber conhecer, saber fazer, saber ser e saber conviver, né? Como 4 áreas importantes de desenvolvimento. Saber conhecer implica nos conhecimentos que a pessoa deve ter, né? Saber fazer as coisas que ela precisa saber fazer. Saber ser são elementos pessoais. O que a pessoa precisa saber ser, desenvolver-se enquanto pessoa para poder ser um profissional competente. E saber conviver são os desenvolvimentos que precisam ser feitos interpessoais, o que a pessoa precisa desenvolver de qualidades interpessoais para poder ser um bom profissional. A primeira categoria, que é saber conhecer as principais questões atuais em investigação
evidências clínicas e neurofisiológicas relacionadas a mindfulness. Então, é importante que o instrutor de mindfulness esteja permanentemente informado a respeito das novas evidências, tanto no campo neurofisiológico de neuroimagem, saber pelo menos dialogar com essas pesquisas e estar informado sobre os novos desenvolvimentos nessa área, como, por exemplo, o professor Richard Davidson, a quem eu tive o prazer de conhecer, um grande profissional que está sempre trazendo novidades nessa área. Importante entender como a amígdala se liga, a ínsula, como isso afeta o nosso sistema. Isso nos traz alguns insights, algumas explicações importantes do processo que nós estamos fazendo. É importante também conhecer as evidências clínicas, como está dizendo nessa frase. Recentemente, por exemplo, ficou provado que a frequência é mais importante do que o tamanho da meditação. Então, isso acabou confirmando a maneira que nós já vínhamos trabalhando, que é uma ênfase num treinamento na frequência e não no tamanho, de quão longa é a meditação. É melhor que você faça 2 vezes de 10 minutos, 3 vezes de 5 minutos, do que uma de 40 minutos. É mais importante que seja frequente. Até porque se você faz uma de 40 minutos, você acaba fazendo 2 na semana, 3 na semana. Você faz práticas menores. Isso permite que você consiga fazer mais práticas ao longo da semana. Isso ajuda muito. Se você fizer mais, ajuda. Mas, quanto mais você fizer, até um certo limite, né? Sempre é algo absurdo, mas dentro de um certo equilíbrio, quanto mais você fizer, melhor para você. Mas uma coisa é o quanto que as pessoas de fato fazem e outras são as consequências de a gente estimular práticas menores e mais frequentes. Eu comentei uma coisa, mas na verdade assim, é só para dizer a importância que a evidência clínica tem em certos debates. Por exemplo, essa opinião que eu estou dando, a gente precisava fazer um grupo controle e comparar uma coisa a outra para ver se a minha opinião está certa ou se não está errada, a opinião de outro profissional está correta. E estar ligado à evidência, estar lendo as evidências, é ter um compromisso ético de dizer assim, se eu for provado errado, mudarei de opinião. Isso é a diferença de estar ligado a um cânone, a uma religião, ou estar ligado a uma evidência clínica. Se eu for mostrado que estou errado, eu mudarei de opinião. Essa é uma humildade e uma relação com a evidência clínica que é importantíssima a todo profissional de mindfulness, a todo instrutor. Segunda competência, conhecer o contexto tradicional no Ocidente e no Oriente. Ou seja, essas práticas que nós estamos fazendo aqui de mindfulness, elas não foram inventadas na década de 70. Elas foram introduzidas no Ocidente, reintroduzidas, acho que vieram do Oriente, melhor dizendo, na década de 30, na década de 50. E aí temos práticas tradicionais no Ocidente, que já temos práticas de meditação desde a sua origem, desde os gregos, né? Então, é muito importante que a gente tenha, como estudo de mindfulness, um contexto mais amplo da prática de meditação no seu contexto tradicional, até para poder orientar as pessoas quando elas nos trazem perguntas específicas, ter um conhecimento mais amplo é muito importante. Terceiro, conhecer as lições do programa atentamente. Bom, eu estou lendo aqui a nossa lista de competências, é óbvio. E os paralelos com o MBSR e com o MBCT. O que eu quero dizer com isso? É importante que o instrutor de mindfulness conheça bem o protocolo no qual ele está trabalhando ou ela está trabalhando e conheça também alguns outros protocolos que são importantes conhecer e entender como você dialoga com isso. Porque, em caso específico, aquela outra estratégia pode ajudar muito. E esses dois são os dois que eu mais gosto, que é o MBSR, que é o redução de estresse, e o MBCT, que é o terapia cognitiva com base em mindfulness. Eu gosto muito do trabalho do TSDEL, que é ligado ao MBCT. Então é importante que você conheça muito bem o seu protocolo e conheça pelo menos outros 2 protocolos. Fazer uma referência também ao protocolo da Unifesp, com o pessoal lá de São Paulo, que tem um trabalho de Mindfulness-Based Promoção da Saúde, uma adaptação no MBSR. Então, esses protocolos eles são muito importantes para a pesquisa. Para você entender as evidências, você tem que entender os protocolos. Mas isso não significa que você vai sempre, em todas as situações, aplicar os protocolos. Uma coisa é o que precisa ser feito para você poder fazer uma pesquisa controlada. E outra coisa é o trabalho que eu vou fazer num certo contexto. Então, o protocolo do atentamente, como isso também está acontecendo internacionalmente, ele é adaptável
em outros contextos. Na verdade, ele é composto de princípios que o instrutor vai poder usar dependendo da necessidade do grupo com o qual ele está trabalhando, se é numa escola, se é numa organização, se é um grupo terapêutico, enfim. E quarto, do saber conhecer, é conhecer as melhores práticas para divulgar e organizar grupos e cursos de mindfulness na atuação nos setores público, privado e terceiro setor. Bom, esse quarto é importante, né? A gente está vendo aí em mindfulness as pessoas fazendo propagandas assim que são de muito mau gosto, né? Assim, muito exageradas, que não cabem, eu acho uma coisa séria. E, então é importante conhecer boas práticas no sentido de divulgação. No sentido de organização, é importante também que a gente organize os grupos com esmero, né? Que a gente possa usar das comunicações que existem hoje para facilitar o processo de aprendizado dos nossos alunos, né? E saber as diferentes características para poder atuar no setor público, no setor privado e no terceiro setor. Cada um vai ter as suas vicissitudes. Então, o bom profissional deve conhecer também essas características, ter um conhecimento mais amplo, né? Então, essas 4 competências foram as 4 competências do saber conhecer. Agora, o que ele precisa saber fazer? Né? O que ele precisa saber fazer? Então, ele precisa saber expor esses conteúdos de maneira simples e acessível em seus grupos e apresentações. Então, o instrutor de mindfulness ele deve ser capaz de expor esse conteúdo do seu protocolo, que trabalha, do material que ele trabalha, as ideias principais que estão na base, de uma forma simples, né, e acessível a todos, dependendo do contexto que está trabalhando. É uma coisa meio óbvia ele estar falando, né? Um instrutor de mindfulness é um professor. Mas assim, a gente sabe que nem sempre isso é uma competência desenvolvida pelos professores. Infelizmente, nós já tivemos professores que não sabiam se comunicar bem. Então é muito importante que um curso de formação de instrutores de mindfulness trabalhe esse aspecto da comunicação interpessoal, tanto em apresentações, como em grupos, como em duplas, né, para poder ajudar as pessoas. E se desidentifica que alguém que está nesse processo de formação tem uma dificuldade em especial em comunicação, deve haver um cuidado especial para que todos os instrutores tenham essa capacidade de comunicação. Faz parte das habilidades a serem permanentemente desenvolvidas, né? Segundo, saber incentivar diálogos a partir de temas disparadores. Isso é muito importante para o instrutor de mindfulness. Quando você está numa roda, você saber levantar uma pergunta, saber levantar um tema e permitir que o assunto se desdobre na roda, para que todos tenham oportunidade de falar, e isso leve, né, à construção do conhecimento, da investigação, provoque o diálogo entre as pessoas, porque essa troca dialógica entre as pessoas é uma fonte, né, de importante saber para as próprias pessoas. Então, não apresenta, não, a pessoa, quando o profissional não ele pode até se comunicar bem, é isso que eu quero dizer. E ele pode saber dar a palestra, dar o conteúdo, mas se ele não sabe estimular o grupo a chegar a esse conteúdo a partir do diálogo, ele perde uma potência importante da sua forma de trabalhar, né? Especialmente no contexto do atentamente. Terceiro, saber identificar e auxiliar na superação de obstáculos. Isso é um saber fazer que é central para o instrutor de mindfulness. Se ele sabe apenas apresentar o conteúdo, mas ele não sabe lidar com os obstáculos, com as dificuldades que as pessoas têm na sua prática, então é importante que ele trabalhe junto com um instrutor mais experiente, que possa ajudar. As pessoas vão apresentar diferentes dificuldades, medos, raivas, emoções que surgem. Então é importante que uma formação de instrutor de mindfulness trabalhe esses aspectos também desses casos individuais. Não apresente apenas uma noção geral do conteúdo, do programa em geral, mas tenha um módulo de aprofundamento que possa ensinar como lidar com ansiedade, como lidar com insônia, como lidar com perdas, pessoas que tiveram perdas. Enfim, é importante que o estudo de mindfulness saiba identificar esses obstáculos que surgem nos processos de desenvolvimento das pessoas e saiba para facilitar, né, tornar o caminho das pessoas mais breve para elas chegarem a um resultado importante nas suas vidas através da prática. Quarto, saber conduzir meditações mindfulness.
né? Claro, o instrutor de mindfulness, ele precisa saber conduzir as meditações. Então, tem dois erros, né? Tem vários erros, mas dois principais erros aí. É a pessoa que não conhece o conteúdo das meditações bem aprofundadamente e acaba inventando, acaba adicionando coisas que fogem. Então, é importante entender numa meditação qual é o objetivo. Se é o objetivo daquela prática específica é levar, né, a conscientização das sensações do corpo, o instrutor ele precisa ter muito cuidado para não estar trazendo imagens. Se a ideia é levar a imagens, então ele deve trazer imagens. Então, isso você precisa entender as intenções de cada meditação, o que é que está sendo desenvolvido ali. Outro erro comum é a monotonia. É importante também que o instrutor de mindfulness seja consciente da sua voz e possa desenvolver uma voz agradável, uma maneira de se comunicar. É importante que a formação também aponte caminhos a ajudar as pessoas na sua dicção, na maneira que se expressam, para que possa ajudar as pessoas a entrar num processo mais profundo. É claro que o instrutor de mindfulness tem a opção de usar meditações gravadas. Eu mesmo uso meditações gravadas. Eu uso meditações gravadas com a minha própria voz, as meditações do Atentamente. E às vezes o grupo gosta, então isso é importante. No Atentamente, por exemplo, e em vários outros protocolos também, são entregues os áudios das meditações, o que facilita com que os instrutores possam ouvir a meditação, treinar a meditação antes de dar a meditação e possam também, se está disponível ali um som para expor essa meditação aos alunos, possam usar. Nem sempre a gente está bem, né? Trabalhar com meditação como eu faço, vários grupos por semana, todas as semanas, tem dias que eu não estou legal, que eu não estou bem, aconteceu alguma coisa comigo. Então, o ambiente do grupo é um ambiente também que ninguém precisa, ninguém deve se colocar como super-herói. Então, eu chego no grupo e falo, pessoal, hoje eu não estou muito bem, estou meio estressado. Se vocês puderem falar mais, eu agradeço. Façam uma pergunta, as próprias pessoas compartilham a experiência, a gente bota uma meditação, né, um áudio, e eu tenho o prazer de ouvir a minha própria meditação, meditar, que é muito mais simples e ajuda muito no dia a dia, na prática, e às vezes eu tenho respostas maravilhosas nesses dias, né? O dia que o facilitador, que o instrutor mostrou a sua vulnerabilidade, estava ali como uma pessoa que também tem suas questões e botou um som, botou um áudio e foi muito legal para todo mundo. Eu acho que isso é perfeitamente possível. Então, se por acaso você tem uma questão com a sua dicção ou por qualquer razão não está legal para estar conduzindo a meditação, o áudio é uma forma também legal de trabalhar, perfeitamente possível, alivia muito a tensão, né, de estar fazendo certo se você trabalha bem com áudios, isso ajuda bastante, mas é uma competência central para o instrutor de mindfulness, né? A quinta competência aqui de saber fazer dentro dos limites de sua formação profissional, isso é importante, saber reconhecer, aconselhar e encaminhar os transtornos mentais mais frequentes, depressão, insônia, ansiedade generalizada e síndrome do pânico. Então, essa observação é que depende, né, da sua formação profissional, que tipo de paciente que você vai estar absorvendo. Se você é uma pessoa que tem uma outra formação profissional que não a formação em psicologia e medicina, então é fortemente aconselhável a encaminhar, né, quando você identificar que a pessoa está com depressão, com ansiedade ou está atuando em paralelo com outros profissionais e em diálogo com esses profissionais. Então é importante, se você está acolhendo no seu grupo uma pessoa que está com depressão, né, é importante você entrar em contato com o psiquiatra. Até uma forma de você comunicar o trabalho que faz e o psiquiatra está sabendo o que está acontecendo, né? Se o psiquiatra não conhece, você pode mandar umas evidências, né? A gente separa as evidências para poder mandar para as pessoas, para ele saber que tipo de trabalho está sendo feito ali e poder acompanhar. Isso é muito importante para todos. Bom, então essas foram as competências do saber conhecer e do saber fazer. Então, o que é que é importantíssimo que o profissional com instrutor de mindfulness saiba e o que ele saiba fazer. Agora, apenas conhecer essas coisas e saber fazer não é suficiente. Ele precisa também saber ser. Então, tem algumas coisas que para você ser um bom instrutor de mindfulness, você precisa ser. Então, primeira, saber cultivar uma prática diária de meditação rica e significativa. Então, isso é fundamental. Não tem como ensinar uma prática de mindfulness de maneira
profunda se você mesmo não tem uma prática rica e significativa. E isso implica em fazer retiros. É muito importante que você faça retiros. Então, as formações que oferecem retiros ajudam muito os seus alunos a manterem a prática de seguir fazendo retiros, pelo menos uma vez por ano. Por que o retiro? O retiro é um momento que você diminui um pouco outras preocupações, pode trazer a mente para o momento presente, pode trazer a mente para a prática de investigação que você está desenvolvendo ou para o valor que você está desenvolvendo, dependendo do momento da sua prática, e sem tantas preocupações, né? Não é um momento de parar, né? De sair do mundo, mas é um momento de respirar, de poder fortalecer-se para poder voltar no mundo com mais sabedoria, ajudando melhor as pessoas. E isso ajuda a ter uma prática diária. A prática diária é fundamental. Não só a prática diária todos os dias, mas a prática diária ao longo do dia. Então, é uma prática que se estende ao longo de todo o dia. Várias vezes por dia é importante parar para poder estar se sentindo, se percebendo. E se a sua prática não está rica e significativa, é importante você procurar auxílio de um professor. Segundo, saber aplicar mindfulness às sensações, aos pensamentos, às histórias, aos relacionamentos e à investigação. O que isso quer dizer? É que as aplicações de mindfulness, né? Uma coisa é você saber aplicar mindfulness apenas na sua respiração, por exemplo, né? Mas o instrutor de mindfulness ele deve conhecer outras aplicações de mindfulness, porque isso vai ser importante, mesmo que não seja a prática principal dele e de seus alunos, isso vai ser importante para poder tratar obstáculos, para ajudar as pessoas a superarem certos obstáculos. E, em especial, a orientar o aprofundamento da prática, para além do beabá, do inicial. É muito importante saber, vamos lá, aplicar mindfulness às sensações, né, que é o sentir, o processo de sentir atentamente, de respirar atentamente, isso é fundamental. Aos pensamentos, é fundamental, né? A fusão cognitiva, quando a gente se mistura com um pensamento e quando a gente é capaz de se distanciar de um pensamento, de perceber um pensamento como pensamento, essa percepção é fundamental a todo instrutor. Todo instrutor de mindfulness deve ter, até uma certa medida, percebido, vivido, né, o que significa descentramento, né, o que significa se desidentificar de seus pensamentos, deixar os pensamentos fluírem. Isso é algo que a pessoa precisa experimentar, sabe? Viver isso. Saber aplicar também mindfulness às suas histórias, né? Perceber as histórias que você está contando, porque o treinamento de mindfulness é muito importante também para poder permitir que novas informações entrem e que essas histórias sejam transformadas a partir da inclusão de coisas que estavam sendo excluídas. Isso é um aspecto fundamental de mindfulness. E também aos relacionamentos. É muito importante a aplicação de mindfulness no aspecto dos relacionamentos, da intersubjetivo, das práticas de díade, e no aspecto da investigação. Então, mindfulness não é só observação, como é que eu vou dizer, indistinta, mas ela também pode ser aplicada a uma busca de fenômenos que são para você apontados. É o processo de investigação da fenomenologia da percepção. Bom, teria que explicar isso com mais cuidado, mas para dar um exemplo claro, como eu falei, quando uma pessoa vem para você e lhe conta uma história no qual ela está identificada, você poder dizer, você já observou isso? Aí você aponta algo para a pessoa que ela não observou. Aí ela fala, não, eu nunca tinha percebido isso. Pois observe, passe a observar, depois você me conta. Então, esse apontamento investigativo é uma aplicação importante de mindfulness. Pelo menos saber que isso existe e algumas aplicações básicas é muito importante. Terceiro, saber cultivar equilíbrio afetivo e cognitivo, né? O equilíbrio mental é composto do equilíbrio conativo, o equilíbrio atencional, o equilíbrio afetivo e o equilíbrio cognitivo, né?
isso que eu vinha falando de fusão cognitiva, descentramento, isso é muito importante para o equilíbrio cognitivo. Ou seja, é importante que o instrutor de mindfulness saiba como cultivar o seu equilíbrio emocional e o seu equilíbrio cognitivo. Quarto, vivenciar passo a passo cognitivo da aceitação, do compromisso e da familiarização com o desconhecido. Então, é ter vivido as etapas de desenvolvimento de mindfulness. Essas estão listadas aí dentro da pesquisa, que é a transformação da situação perceptiva. Então, ter vivido esse processo de aceitação que permite mudança, de conforto no desconhecido, ou seja, ter podido vivenciar, né, essas diferentes etapas na tua própria prática, você ter vivido isso, porque isso é que vai permitir que você possa dialogar com as pessoas e ajudar as pessoas a construírem sentidos em cima daquilo ali, né? Eu vou aumentar aqui só um pouquinho a luz, que o dia tá... Vamos ver se melhorou agora. E, opa, foi demais. Tem uma luzinha aqui, ó. Pronto. Boa. Continuando aqui. 5. Saber dialogar a partir de sua própria experiência. Então, peraí que ainda não ficou bom aqui, vamos lá. 5. Saber dialogar. 5. Saber dialogar a partir de sua própria experiência. Então, é importante que a pessoa tenha passado por essas etapas durante o seu processo de formação, que é contínuo, né? Que é contínuo. Ou se ela não experimentou alguma dessas coisas, ela tem a clareza do que ela ainda não experimentou. Isso também pode ser uma resposta para o instrutor, mas ele continua praticando até ele vir experimentar aquilo ali, ele ou ela. E a quinta é ele saber dialogar com as pessoas a partir da experiência. Isso vai ser o início, desde o primeiro curso, desde o primeiro momento do curso. É isso que ele vai estar procurando estimular as pessoas a fazerem, a dialogar a partir da experiência. Isso é importante porque quando nós começamos a falar a partir de nossas experiências, nós passamos a doar dádivas fundamentais. Quando eu olho para o céu azul e vejo o escurecer do céu, né, posso ver o céu escurecendo, o dia caindo, isso faz com que eu possa falar a respeito. Aí você já percebeu como as cores mudam? O verde vai mudando, tom a tom, o céu vai mudando. Já percebi. Então as pessoas começam a dialogar a partir de algo que elas experimentaram, ou que elas estão experimentando no momento, que é melhor ainda, né? E isso é fundamental na construção de sentidos, que está ligado diretamente às dádivas, à vivência da vida. A partir desse reconhecimento, dessa gratidão fundamental, nós vamos construindo sentidos. Então, saber dialogar isso, estimular as pessoas que façam isso, é muito importante. Sexto, saber contemplar e aplicar princípios éticos em sua vida, buscando seu aprimoramento integral. Isso é fundamental, é o aspecto de compromisso. Então, a mindfulness é aceitação e é compromisso. Nós temos esse aspecto de aceitação, que é permitir mudança, é ver as coisas tal qual elas são. E temos o aspecto de estabelecer valores éticos, compromissos para a nossa ação. E esses compromissos que nós estabelecemos, é importante que nós aprendamos como estar dialogando com isso em relação à nossa vida, observando esses fatos em nossa vida, isso é fundamental. Bom, esse autotreinamento ético é o sexta competência do saber ser. E nós vamos começar agora a falar as competências do saber conviver. Né? É o quarto conjunto de consequências. O primeiro saber conviver é saber facilitar grupos a partir das atitudes centradas na pessoa, empatia, consideração e coerência. Veja, aí vai depender um pouco do protocolo que está sendo trabalhado, da tradição. É natural que mindfulness tenha sido tirada de seu contexto tradicional para ser introduzida no Ocidente.
né? E no Ocidente ela ganha um novo contexto para que ela possa ser rica, ser recontextualizada dentro de uma prática. Então, por exemplo, o MBCT, ela recontextualiza a mindfulness junto do contexto da terapia cognitiva. O que para mim acaba sendo uma ênfase do que já era trabalhado na tradição, né? Era trabalhado na tradição o aspecto da investigação cognitiva, que foi tirado por Kabat-Zinn para simplificar, para tornar uma técnica, para ser mais palatável, né? Isso é importante. E depois o Mark Williams, o Teosdale, reintroduziram esse contexto a partir de um novo contexto, que não é mais o contexto da filosofia budista, mas é o contexto da terapia cognitiva. Então, aqui, o que é que nós fazemos no Atentamente? Nós introduzimos mindfulness nesse contexto que é da abordagem centrada na pessoa. Então, essas 3 atitudes facilitadoras que estão sendo colocadas aqui, a empatia, a consideração e a coerência, são 3 aspectos fundamentais que nós vemos para um bom facilitador de grupo. Agora, isso não é tão diferente assim de outras abordagens, por quê? Porque todos os terapeutas, todos os psicoterapeutas valorizam o vínculo profissional-paciente, né? A abordagem centrada na pessoa, o que ela faz? Ela é uma abordagem minimalista, ela vai na essência desse vínculo e ver como é que esse vínculo funciona. Então, a abordagem centrada na pessoa acaba influenciando toda a psicologia. Na hora que ela vai atrás do entendimento desse vínculo. Então, nós reintroduzimos mindfulness a esse contexto do relacionamento entre as pessoas, que pode acontecer, por exemplo, na prática do Vajrayana, num relacionamento guru-discípulo, na prática do Mahayana, num relacionamento de amigo espiritual. Então, dependendo numa prática cristã, no relacionamento de padre fiel, numa prática hinduísta, no relacionamento do guru fiel. Então, o mindfulness, dependendo de que contexto ela está funcionando, existe também um saber de como as pessoas vão se relacionar umas com as outras, né? Ela está sendo ensinada no contexto de professor-aluno dentro de uma escola, isso é uma coisa. No contexto de terapia, essa é outra. E nós, no Atentamente, trabalhamos com esse relacionamento professor-aluno ou terapeuta-cliente, que é da abordagem centrada na pessoa. E essas 3 qualidades são fundamentais nessa maneira de ver. A primeira é que a pessoa precisa ser congruente, ou eu prefiro coerente, precisa ser presente no relacionamento e ser capaz de se colocar. Não é uma abordagem que busca a neutralidade. O terapeuta, ele não deve se mostrar como alguém perfeito ou alguém que não pode estar expondo as suas falhas. Mas antes no vídeo eu dei um exemplo meu falando de outra coisa, sobre quando eu estava falando de ensinar meditação, que eu posso chegar num grupo e dizer que hoje eu não estou bem e isso é perfeitamente aceitável e positivo. O que não seria legal seria se eu entrasse num processo de esconder as minhas falhas, esconder as minhas dificuldades e tentar me apresentar como um guru. Então isso aí seria equivocado. E é muito importante que eu seja coerente quando eu estou conversando com uma pessoa, se aquela informação, se eu vou dar um conselho, especialmente se eu vou falar uma opinião, eu preciso dizer do meu ponto de vista, eu preciso me colocar e não trazer uma opinião como uma opinião absoluta, se ela é uma opinião pessoal. Bem, a gente vai trabalhar mais coerência, não dá para ensinar agora, eu estou só explicando o que é, né? O outro é a consideração, também chamada de consideração positiva incondicional. Mas eu prefiro a palavra só consideração, porque eu acho que quando a gente considera alguém, já é uma consideração positiva. Então, independente do que a pessoa trouxer, você vai considerar aquilo uma espécie de ajustamento criativo da pessoa. Isso é essencialmente valorizar a pessoa no que ela traz. Então, é se colocar a serviço do outro, sem julgamento, né? Considerando o que a pessoa traz. E o terceiro é a empatia. O que é empatia? É usar os seus sentimentos como uma forma de percepção do outro. É uma forma fácil de entender, é sentir o que o outro sente. Mas não é bem isso, porque, claro, ninguém sente o que o outro sente. O que eu sinto são os meus sentimentos
que foram despertados pelo outro. Então, quando o terapeuta ele desenvolve essa observação dos próprios sentimentos, que está totalmente ligada à prática de mindfulness, quem pratica diariamente mindfulness se torna muito mais sensível aos seus próprios sentimentos. Esse terapeuta, então, ele pode usar dessa sensibilidade que tem em relação aos seus sentimentos para poder se aproximar do que a outra pessoa está vivendo. Então, é muito comum que durante um grupo que eu esteja facilitando, de repente eu sinto algum sentimento que eu percebo ao olhar para alguém e aquilo de alguma forma me serve de informação sobre aquela pessoa, como uma forma de me aproximar daquela pessoa. Mas isso só faz sentido se eu tiver a coerência, a congruência junto com isso e também se eu tiver a consideração junto com isso. Então esses três elementos são fundamentais. E eles só operam se for um jeito de ser. Nós precisamos nos amadurecer para poder ser esta pessoa que é terapêutica ao se relacionar com os outros. Por isso que eu coloquei aqui em saber conviver. O outro é segundo, do saber conviver, saber ouvir atentamente e conviver em liberdade de pensamento, justiça e fraternidade. É muito importante que a gente tenha essa habilidade de tolerar, de aceitar, né, que as pessoas pensem diferente de nós se nós queremos ser terapeutas. É muito importante que a gente possa aceitar, respeitar, permitir essa liberdade, ver a beleza que é a liberdade de pensamento. Então, uma pessoa pode ser de uma religião diferente, pode ser de uma linha política diferente, pode ser, enfim, de uma cultura diferente. De repente, o exemplo familiar que ela traz é estranho para nós. É muito importante ser capaz de ver essa diferença e, no entanto, isso deve vir junto com justiça, junto com equilíbrio em saber tratar as pessoas iguais, embora elas sejam diferentes, iguais em suas diferenças. E também a fraternidade na ação. Então, se a gente diz a um colega que a gente vai fazer alguma coisa, que a gente faça conforme prometeu, né? Que a gente possa ajudar uns aos outros. Então, essa intenção fundamental é muito importante. Terceiro, saber apoiar a liberdade contemplativa e ética. Desculpa, a liberdade foi antes. Terceiro, saber apoiar a liderança contemplativa e ética. Já que eu errei, já que não engasguei, vamos de novo. Terceiro, saber apoiar a liderança contemplativa e ética, sabendo liderar e ser liderado para a formação de redes de cooperação entre profissionais. Isso é fundamental em todas as áreas. É importante que o instrutor de mindfulness também saiba apoiar a sua liderança, trabalhar com a sua liderança dentro do seu programa, ou dentro da empresa, ou dos consultórios, etc., onde essa pessoa está trabalhando. Saber olhar para a liderança e ver as dificuldades, ver como é difícil estar liderando, né, as falhas das pessoas, como também saber liderar, saber organizar o seu grupo, saber lidar com as pessoas, saber cooperar com outros profissionais na formação de rede, na formação de grupos, né, na formação de escolas. Então, isso é uma habilidade interpessoal muito importante que precisa ser refletida e desenvolvida também nas formações. E quarto, saber apoiar equipes de focalizadores em intervenções organizacionais baseadas em mindfulness. Então, essas foram as competências para o instrutor de mindfulness. Então, nós aqui do Atentamente organizamos uma formação que pretende ajudar no desenvolvimento de todas essas competências, tanto do saber fazer, como no saber ser, como no saber conhecer, como no saber conviver. E para isso nós decidimos organizar uma formação que permita um aprofundamento maior. Então nós escolhemos um modelo de 9 dias. É uma semana prolongada, né? São 7 dias, mas só que tem um dia de entrada e um dia de saída, então dá 9 dias. Então é uma semana, 5 dias que você vai precisar, dias úteis, e nós começamos no sábado e terminamos no outro domingo, né, que são os dias de entrada e o dia de saída.
A razão de trabalhar assim é que a gente possa realmente permitir uma experiência de tranquilização para aprender essas coisas. Não é uma formação que é puxada, cheia de conteúdo. Não, é uma formação focada essencialmente no desenvolvimento da própria pessoa do terapeuta. É uma formação que está ligada fundamentalmente à mindfulness e à abordagem centrada da pessoa, mas que também tem outras influências, como a logoterapia de Viktor Frankl, também influências de um conhecimento mais tradicional na perspectiva do Abhidharma e do Lojong, do treinamento da mente na perspectiva budista, e também dos valores cardeais, a temperança, a fortaleza, prudência, enfim, de São Tomás de Aquino. Então a gente procura fazer um diálogo com a tradição cristã e com a tradição budista, mas essencialmente nós nos mantemos ligados à mindfulness e à abordagem centrada na pessoa. Né? E aí nós organizamos então a nossa formação em 3 módulos. Um módulo fundamental, que é para trabalhar, né, a prática fundamental que as pessoas vão estar ensinando. Então é um módulo que é muito bom para a pessoa vir para experimentar por ela mesma, né, o que, que significa. Então a gente começa trabalhando as razões, as motivações que levam a pessoa a praticar mindfulness. Daí nós trabalhamos o treinamento vivencial, né, das várias práticas de mindfulness, respirar atentamente, andar atentamente, comer atentamente. Há um trabalho ao longo de toda a formação no aspecto do que é esse aspecto de comer atentamente, o nosso relacionamento com a comida, nosso relacionamento com as experiências. Pra você ter uma ideia de como funciona um dia da formação, nós vamos acordar em silêncio, nós vamos meditar as práticas que nós aprendemos no dia anterior. Nós vamos fazer alongamento em silêncio, depois meditar, caminhar. Então, depois, a partir de um certo horário, nós vamos fazer também práticas de relacionamento interpessoal, de grupo e em duplas. E nós vamos aprofundar o conteúdo ao longo do dia, levando a formação de uma forma tranquila, uma vivência comunitária, uma vivência de vida tranquila. Então, não é uma formação que você vai chegar lá e vão lhe despejar um monte de conteúdo e depois você vai ver como aplica aquilo. Não. A ideia é que a formação é um pouco mais longa do que as outras, mas ela é uma forma de aprofundamento na prática pessoal. E nós sabemos que muitas pessoas, né, querem ter um aprofundamento na prática, mas não necessariamente querem fazer a formação toda. Então, esse módulo inicial é perfeito para essas pessoas. Se você gostou, se você se identifica com essa nossa proposta, achou interessante, estudou Mindfulness nesse contexto, né, nesse enriquecimento desse contexto específico, então dá uma olhada lá em Instituto Atentamente, formação. E se você quiser vir aqui para fazer formação conosco, será muito bem-vindo, bem-vinda. Agradeço muito o seu apoio e a divulgação, que outras pessoas possam vir quando nós estamos em paz. O sentido da vida nos parece simples e essa é a nossa ação do mundo, ajudar as pessoas a encontrar essa paz, que não é a paz que cala os pensamentos, mas é uma paz que tem a atitude de aceitação, que deixa os pensamentos fluírem, que investiga a realidade com gentileza, com paciência. Então, seja mais uma vez bem-vindo, bem-vinda ao Atentamente. E se você gostou desse vídeo, por favor, divulgue, comente, eu vou estar observando aí o comentário. Curta o nosso canal, dê o joinha no YouTube. É isso que eu queria dizer para vocês, do fundo do meu coração é isso. E é isso que nós estamos procurando fazer, desenvolver aqui um trabalho sério e aprofundado. Né? Algumas pessoas dizem, mas por que tão longo? Não poderia fazer mais curto? Bem, sem dúvida eu poderia fazer mais curto, mas aí seria mais corrido, menos aprofundado. Acabaria tendo uma coisa de mostrar muito conteúdo e o objetivo não é esse, o objetivo é vivencial, é que a pessoa seja. Então nós queremos formar pessoas e para isso nós precisamos desse tempo. Talvez você ache que você não consiga se liberar desse tempo, mas é justamente isso que você precisa. Né? Você precisa liberar essa semana para ter a tranquilidade de se aprofundar nessa prática, para a gente poder fazer isso de uma forma bem gostosa, bem tranquila, a partir de liberar esse espaço que a gente pode ter mais criatividade.
Então, é isso que eu tenho para dizer para vocês e, como sempre, desejando visão ampla e ação precisa no mundo, hoje e sempre.